Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez de joelhos na tua presença, elevando as nossas orações aos céus, estamos, Senhor, reunidos, cada qual nas suas cidades, nos seus estados. Todavia, Senhor, numa mesma comunhão, aqui estamos, com um único objetivo, que é de aprimorarmos na Libras, no conhecimento técnico, nos sinais, nas estratégias, para que um dia nós possamos sinalizar com mais fluência, com mais clareza, sempre pensando em prol dos surdos e da tua obra em geral na face da terra. Eterno Deus, nós sabemos que o estudo de hoje não é fácil, por isso nós pedimos a luz do Espírito Santo que nos ajude em tudo, no explicar, no sinalizar, no reproduzir os sinais, nas dúvidas, em tudo, Senhor, esteja à nossa frente, porque sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Eterno Deus, a profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28, em partes já se cumpriu e em partes ainda se cumprirão. Eterno Deus, nós estamos aqui nesta transição do cumprimento dessa profecia. Queira, Senhor, abrir a nossa mente para que nós possamos associar a parte material da Libras com a parte espiritual e, assim, sermos intérpretes dedicados em sinalizar no contexto religioso cristão. Pedimos essas bênçãos que esteja à nossa frente, que abençoe a cada um que aqui está, Senhor, nas suas provas, nas suas dificuldades, causas, nos seus sonhos. Quantas irmãs ainda não tiveram aprovação, mas desejam, Senhor, sinalizar nos cultos, nas interpretações simultâneas. Eterno Deus, do alto do céu, envia uma bênção sobre cada um que está aqui nessa noite, Senhor, para que, Senhor, elas possam alcançar essa vitória. Em tudo nós agradeceremos o Teu nome. Te pedimos tudo e em tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Santo Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Graças nós te damos. Deus seja sempre louvado. Amém. Um conhecimento teórico também, para que a nossa sinalização ela seja fundamentada, não seja só sinais aleatórios. Certinho? Vamos lá. Joel, capítulo 2, dos versículos 28 ao 32. Joel é o JL. JL para frente. Tem algumas congregações de fé que fazem o JL para o lado. JL. Quem já viu? Para o lado. Porém, né, o mais indicado é o JL para frente. Porque qual que é a origem do sinal? Os profetas que ganharam nome na Bíblia, qual que é a origem do sinal? Sinal de profeta, tá? Que é o P da boca para frente. Então, Daniel foi um profeta, então é DN para frente, que vem de profeta. Jonas, JN para frente, porque a origem do sinal é profeta. Homem, P. Homem, P. Então, como o sinal de profeta é para frente, vocês fazem JL para frente. Beleza? Mas se você fizer JL para o lado, o surdo, se tiver meio dormindo, ele vai achar que é Júlio. JL. Certo? Vamos lá, então, para frente. JL. Capítulo 2. Versículo 28 até, ou, português sinalizado, até 32. Os números ordinais ou cardinais, vocês podem fazer a escolha de sinais de vocês da forma que vocês têm praticado aí. Vamos lá. Palavra promessa de efusão. Palavra diferente, né? Do espírito. É a frase em português, do tema, certo? Irmãs, a palavra, né, o sinal de promessa é eu estou prometendo, certo? Eu estou prometendo. Mas em Joel,
palavra, né, promessa da efusão do Espírito, já é o próprio ato de pregar. Não é que Joel estava prometendo, mas ele estava pregando. Essa profecia era uma promessa. Então você não precisa fazer o sinal de promessa. Porque o sinal de promessa, se você quiser fazer, você vai ter que colocar antes quem prometeu. Você vai ter que fazer o Senhor ou Deus prometeu. Não dá para você fazer o verbo prometer sem antes você sinalizar quem que é o sujeito que está prometendo alguma coisa. Todo mundo concorda até aí? Então não é só o sinal solto, promessa. Não, quem que está prometendo? Deus prometeu para vocês. Quem promete, promete alguma coisa a alguém. Verbo transitivo indireto. Quem vai lembrar dessas coisas? Então precisa fazer. Deus prometeu a vocês. O quê? Aí seria o tema. A efusão do Espírito. Irmã Elane Reduce. Sempre alguém me faz esse tipo de pergunta, né? A ideia é de você unir dois sinais. É uma criação ouvinte, tá? Tem alguns que fazem assim, ó. Deus abençoe. Faz assim, ó. Certo? Liga o sinal de Deus com bênção. Visualmente é bonito, é legal, mas são sinais diferentes. Eu não aconselho. O surdo vai entender. Deus, bem, eu me sinto incomodado. Para mim, me parece estranho. Certo? Elson. Ó, Deus ou Deus livre. Ó, livre, pode. Ah lá, ele também prefere Deus prometeu na boca. Certo, irmã Elaine? Ele também prefere. Assim como eu. Você pode segurar Deus aqui e fazer assim, ó. Segura Deus e coloca na... Isso, mas não faça assim, ó. É estranho. Visualmente é estranho. Certo? O Elson teve a mesma... Eu já sou bem mais chato. Eu faria Deus, promessa. O Elson ajudou vocês, Deus, promete. As duas são bonitas de se ver, mas Deus abençoe, Deus promessa, eu me sinto incomodado, mas é opinião minha. O Elson vai dar uma explicação. Pode usar, mas não são todos, né, que usam, não são todos que concordam com esse tipo de sinalização. Alguns, depende do contexto, né? Do contexto que você estiver, essa sinalização, essa construção, ela pode ficar bem bonita. Entendeu? Entendi. Deus abençoe elas. Depende do contexto. Precisa fazer os sinais não poluídos. Essa é a ideia dele. Parece que falta, não precisa se esforçar tanto em fazer assim, né? Não. Sinais. O sinal não sai da boca, então sai da boca. Você pode manter o sinal de Deus e fazer assim. Promessa da efusão do Espírito. Irmãs, efusão é a ideia do Espírito, né? Essa ideia aqui de ser espalhado, né, por toda a Terra. Essa que é a ideia. A palavra efusão é difundir, ou seja, a palavra efusão é o espírito. Finalizava muito sobre o Covid, né? Covid é a ideia de espalhar mesmo. Essa é a ideia de espalhar. É o Espírito Santo ser espalhado por toda a Terra. Essa que é a ideia. Mas vamos lá. Isso, a irmã Kelly sinalizou. Será que a gente vai fazer o Espírito Santo? No Velho Testamento, Espírito Santo não combina. Porque o Espírito Santo ele ainda não foi enviado no Velho Testamento. Ele vai ser enviado lá em Pentecostes. Então, qual estratégia que a gente usa? Espírito Santo. Só isso, ó.
Mas essa ideia de espírito, né, que também é a ideia de receber. Sempre que no Velho Testamento é dito sobre o Espírito, receber o Espírito, vocês podem usar essa ideia de receber o Espírito, certo? Já com a mão fechada, porque se você abrir e fechar, é a ideia de cola, memorizar. Aberto, memorizou. Já é direto, Espírito. Também Espírito Santo, pelo amor de Deus, a função aqui, ó, Espírito Santo. Evite, porque já tem o sinal de Espírito Santo, que é isso. Então, para que fazer Espírito Santo? Não precisa, é criação de sinais. O 20 cria sinais, mas não precisa. Mesma coisa você querer criar sinais novos para Jesus. Ah, Jesus já tem sinal, mas eu vou criar um sinal novo. Por quê? Espírito Santo já tem um sinal. Para que você vai fazer isso? Espírito Santo. Evite esse tipo de construção. A outra opinião minha. Beleza? Então vamos lá. Promessa de efusão do Espírito. Mas ele ia se difundir na onde? Vamos fazer uma construção visual, tá? Mundo. Deus. Ou o Senhor. Prometeu. Eu nem faria a ideia de Deus prometeu ou o Senhor prometeu. Eu faria em Joel. Certo? Vamos lá, então. Vamos fazer o tema e o capítulo e o livro. Vamos lá. 23 no link 2. 100 no link 1. Vamos lá, então? Todo mundo junto. Vamos praticar aí. Deus revelou a palavra. Aonde? A Bíblia, folheia. Joel, capítulo 2, verso 28 até o 32. Beleza? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Podemos continuar? Porque o texto é longo, hein? Joel, capítulo 2, verso 28 até o português mais exato, o 32. Já vai direto no tema. Homem e sinal. Joel prega sobre futuro, mundo, o espírito. Você pode fazer o espírito, a efusão do espírito, a ideia do espírito, né? Você recebendo esse espírito, essa unção também pode. E faz a unção aqui, no mundo. Mas nós sabemos que mundo não é mundo, mas é pessoas, certo? Quando fala mundo, não é mundo, mas é pessoas. Calma que a gente já vai entrar nessa ideia de a palavra mundo significa mundo, não é. Significa, é uma metáfora, que significa pessoas. Verso 28. E há de ser que, futuro, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Promessa de abundância, se você ler, vai falar sobre comida, certo? Eis que vos envio o trigo, o óleo e o mosto, né? E dele serei fartos. Irmãs, se você for entrar na profundidade de Joel 2:18 até o 27, é sobre a vinda de Jesus. É uma profecia sobre a vinda de Jesus, porque a palavra é o que nos alimenta, é o trigo, certo? E no verso 28 em diante, já é o Espírito Santo, é a promessa do Espírito Santo. Então, antes veio Jesus, para depois vir o Espírito Santo, certo? Só para vocês se sintonizarem. Do 18 até o 27 vai falar sobre Jesus.
Do 28 até o 32, que a gente vai estudar hoje, vai falar sobre o Espírito Santo. Primeiro veio Jesus, para depois ele subir para o céu e enviar o Espírito Consolador. Certo? São duas promessas na sequência que falam de temas que se sequenciam também. A vinda de Jesus, depois a vinda do Espírito Santo. Beleza? Dito isso, vamos lá então. Depois vocês leem com calma, tá? É muito profundo. Então, e há de ser que, quando o profeta ele fala, tá? E há de ser que, é a ideia de futuro. Daqui a muitos anos, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. O profeta ele prega sobre o futuro, tá? Vai no final. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Alguns começam a pensar, mas toda a carne? Será que é todas as pessoas do mundo? Toda, mundo, pessoa, todos vai aceitar o Espírito Santo? Não. Esse toda a carne, a palavra toda, significa sem distinção, tá? Derramarei o meu espírito sem distinção. Lá em Romanos vai falar que alguns vão se inclinar para as coisas do espírito e alguns vão continuar inclinados para as coisas da carne. Lá em Romanos fala. É tudo questão de inclinação. O Espírito Santo, ele pode ser derramado sobre toda a carne. Mas não é toda a carne que vai receber o Espírito Santo. Certo? Deu para entender? É sem distinção. Quando é sem distinção, o sinal é de forma igual para todos. Tá? O sinal, esse sinal aqui, ó, quando o surdo usa, não há desigualdade. O Espírito Santo ele não veio só para alguns, mas ele veio para todos. Certo? E também não é carne. Quando lá em Gênesis, né, você lê o texto em português e você vê a palavra carne, não é carne, significa homem e mulheres. Homens e mulheres, a todos. A palavra carne significa homens e mulheres, certo? O que o profeta disse até aí? Eu tenho certeza que um dia todas as pessoas vão receber o toque. O toque, tá? O surdo usa muito. O Espírito Santo, toque. O Espírito Santo tocou. E quando ele tocou, o meu coração se abriu. O surdo usa, tá? A ideia de Espírito Santo, toque. Beleza? E esse Espírito Santo, ele vai tocar sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Isso. Beleza? Pessoas, primeiro, irmã Kelly. Toque, 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 toque. Em geral. Então, é a ideia de Espírito Santo, toque, tocou em mim, né? Tocou em mim e tocou em toda a carne. Vai começar a complicar um pouquinho. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãs, a ideia de filho não é esse sinal de filho aqui. Mas quando fala os vossos filhos e filhas, é a ideia de a próxima geração, certo? Então, alguns vão receber o toque do Espírito Santo. E a sua geração, ou seja, os seus filhos, vão profetizar. Então, o que vocês podem fazer? Essa ideia aqui, ó. Filho, filho,
filho e filhos dos filhos. Filho e filho dos filhos. Aí você pode brincar. Esse aqui também é um sinal de geração. Filho, filho do filho, filho do filho do filho, filho do filho. E aí vai. É um sinal meio difícil de fazer. Que também é a mesma ideia de geração. Certo? Beleza? Então, e vossos filhos profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. Pessoa velha ou pessoa de idade avançada, certo? Idade avançada ou pessoa velha. Terão sonhos. É a ideia de sonho, imaginação. Eles vão ter sonho e imaginação sobre o quê? Sobre Deus. Deus vai se apresentar, né? Primeiro ele vai enviar o Espírito Santo e os velhos terão sonhos. Quem aqui já viu alguém contando que antes de morrer teve um sonho, né? Que via para onde estava indo. Então Deus ele se mostra aos velhos, às pessoas mais idôneas, através de sonhos. Alguns contemplam, né, antes de partir, muitas coisas celestiais. Então Deus se revela aos velhos através de sonhos. Essa palavra aqui ela cumpre. Quanto aos jovens, Deus se revela através de visões, já um pouquinho mais diferente, tá? Os velhos, Deus tem uma proximidade maior. A pessoa velha, ela já alcançou um nível maior de consagração. Os jovens ainda não estão tão consagrados assim, então Deus se revela através da visão. Qual que é o sinal de visão? Está lá no glossário, tá? Esse sinal, irmã Elaine, é de revelação. Deixa eu dar uma olhadinha no grupo 2. Irmãs, sinal de visão está lá no glossário, tá? Você põe a mão assim e... Você põe tipo um amém aqui na testa, é como se isso aqui abrisse, ó. E você emenda o sinal de visualizando. Está lá no glossário. Pesquisem lá depois. Sinal de visão. É aqui, ó. É como quando o negócio abre e quando abriu você visualiza alguma coisa. É o balãozinho do pensamento abrindo. Então, os filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Beleza? Verso 28. Concluído? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, pausa e pergunta. O objetivo aqui é eu fazer os sinais, mostrar, e vocês praticarem, tá? Não só assista, mas inclua a sua prática da sinalização. É você praticando, vai surgir dúvidas. Aí você me pergunta. Se alguém tiver alguma estratégia diferente, quiser complementar, pode, fiquem à vontade. Verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Vamos com bastante calma? Quando em Joel fala sobre servo, não é esse aqui. Esse sinal aqui é servir. Ele é o verbo servir. Também usa para a palavra garçom, festa, aquele que serve, certo? Não é o verbo servir, mas é a palavra substantivo servos, homens, servos, mulheres, servas, certo? A gente tem que entender que nesse contexto aqui do Velho Testamento, contexto escravo. Escravo. Qual que é o sinal de escravo? É essa ideia da mão presa aqui em cima, ó. Quem já viu um escravo com as mãos presas, né, para as costas ficar bem visíveis para apanhar? Certo? Mas no culto, dá certo fazer isso? Não, culto, você, intérprete, sinalizando, não combina. Você vai ter que levantar muito a mão. Então, qual que é a estratégia?
estratégia durante o culto, faça esse sinal aqui de escravo. Escravo. Pessoa, homem, mulher, escravo, Espírito Santo vai receber assim como todos. Você pode manter a literalidade de servos e servas, ou você pode adaptar. O verso 29, ele está querendo falar que tanto os senhores, aqueles que mandavam, quanto os servos, todos vão receber o Espírito Santo. Significa o quê? Pessoa rica ou pessoa pobre, o Espírito Santo é para todos. Você pode fazer essa adaptação cultural. Isso faz parte da interpretação, tá? Você está dando sentido para o contexto. Beleza? Então vocês podem usar tanto a ideia de servos, Espírito Santo recebendo, ou naquele contexto existia a ideia de escravo, tá? Hoje em dia já não existe mais. Esse sinal de escravo aqui é só quando você está estudando história, né? O povo de Portugal ia de barquinho até lá na África, escravo, escravo, comprava, pegava, chegava aqui no Brasil, vendia, história, certo? Continuando, verso 30. Oi. Ah, sim, nós, crentes, servos de Deus, ou nós, crentes, servindo a Deus. Nós somos garçons de Deus, como se nós fizéssemos a vontade dele. Pode. Tá? Sinal de obreiro em o. Se você fizer essa configuração, já vira servo. Obreiro e servo é a mesma coisa. Derramarei o meu espírito. Irmã, isso. Isso, certinho, ficou bom. Mas aí você pode escolher, tem duas opções. Ou você segue o literal, certo? Pessoas, escravos, né? Sofre. O espírito vai sentir, assim como todos também. Ou você pode fazer a adaptação cultural. Pessoa rica, pessoa pobre, não importa, são todos iguais. E um dia o Espírito Santo vai vir para esses e para esses, de forma igual. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Irmãs, aqui, ó, até o verso 29 já aconteceu. Vocês concordam comigo? Deus já derramou o seu espírito sobre toda a carne, certo? Ou seja, para todos, mas nem todos ainda receberam. Mas no verso 30 já é futuro, ainda não aconteceu. E mostrarei prodígios no céu e na terra. Se vocês buscarem lá em Apocalipse 6, no verso 12, vai falar sobre as estrelas do céu que caíram sobre a terra. Tá? Esses são os prodígios no céu. Que algumas estrelas vão cair lá de cima na terra. Não, mas já não teve a queda das estrelas lá em Gênesis, a expulsão, né, do adversário, os seus seguidores lá do céu, eles não caíram na terra, a terça parte já. Mas em Apocalipse está falando de uma nova queda das estrelas no céu. Só que não são estrelas, anjos que estão lá no céu. Tá? Eu tenho que dar essa explicação para vocês entenderem. Essas estrelas que vão cair na terra são os demônios que serão encarnados. As estrelas, aqueles que eram estrela um dia, eles vão cair na terra. Tá? É uma metáfora para a encarnação de demônios.
Isso vai acontecer ainda, não aconteceu. Certo? Prodígios no céu e na terra. Irmãs, esses prodígios na terra já começou, né? Catástrofes, certo? Lá, Rio Grande do Sul, água. Combina com a palavra prodigios, porque é algo que ninguém esperava. Do nada, poxa, aconteceu uma catástrofe, né? Do nada, desabou tudo. Já começou, em várias partes do mundo, já começaram esses prodígios na Terra. Só que, nessa época, tá, daqui a alguns anos, já não vai existir mais vida no mar. Vocês veem a poluição das águas, né? A vegetação na Terra também já estará destruída. Ela fala aqui, ó, sangue, fogo, coluna de fumaça, tá? A natureza, o mundo, aí já vai estar numa completa degradação quando chegar. Eu não quero aprofundar nessa parte aqui, mas só para vocês terem uma ideia, do verso 18, quando fala da promessa de abundância, o Senhor Jesus, ele veio, ele encerrou o quarto milênio e começou o quinto milênio. Nós já estamos no sexto, caminhando para o final do sexto, falta pouco para acabar tudo. Este verso aqui, ó, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, já está um prenúncio do fim do sexto milênio. Vai acontecer exatamente isso daqui, tá? Porque no final do sexto milênio, Deus, ele vai vir e vai fazer o arrebatamento final. E quando ele fizer o arrebatamento final, que ele sair aqui da terra, por 1000 anos, nós também não estaremos mais aqui, vai acontecer tudo isso aqui, sangue, fogo, colunas de fumaça. Olha o verso 31. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue. Vocês sabem por quê? Já já a gente vai entrar na Libras, tá? Mas vocês sabem por quê? Quando Deus vinha arrebatar os fiéis, o sol, que é a criação dele, o sol, já não vai estar mais sobre a ordem de Deus. A lua já não vai estar mais sobre a ordem de Deus, porque Deus, ele veio, retirou os fiéis e se ausentou completamente aqui da terra. Quem que vai ficar aqui na terra? Os demônios encarnados. O sol, ele vai se transformar em trevas. A lua vai se transformar em sangue. Porque já não existirá mais a luz de Deus. Vai ser tudo trevas. Só posso chegar até aqui na explicação. Agora a gente vai pensar na Libras. Neste verso 30 e 31, a terra estará completamente sem Deus. Uma ciência, tecnologia completamente avançada. E mostrarei prodígios no céu. Vocês podem fazer céu olhando, transformação, susto. Na terra. Terra muda diferente, susto. Eu estou tentando seguir o literal. Deixa que o irmão depois vai pregar sobre isso daí. Tá? Sangue. Sangue. Você faz literal mesmo. Sangue. Sangue e uma mistura. Uma mistura de sangue aqui embaixo. É bem profundo, né? Então a parte fala que as pessoas vão desejar a morte e não vão achar. Quando chegar esse milênio, que Deus levar os fiéis por 1000 anos e a terra ficar sem Deus, muitos vão tentar se matar e não vão conseguir. A morte não vai chegar. É sangue. Sangue. Uma bagunça. E fogo, né? A destruição de tudo, mas a natureza, fogo. Fogo. Quente. E desse fogo vão subir fumaça, coluna. Fumaça. Muito fogo. O sol, que é uma bola assim, né? Ó. Ele não vai ter mais brilho. O sol ele vai se escurecer, tá? E quem sabe, conhece geografia, Sol, certo? O Sol manda os raios, a Lua projeta no mundo.
mundo, certo? Então existe mundo, a lua e o sol. O sol projeta os raios e a lua distribui e reflete esses raios. Se já não vai existir mais sol, a lua, vermelho, escura também. A partir disso, vocês começam a imaginar as estratégias de vocês. A Lua projeta a luz do Sol na Terra, ela não tem luz própria. Ela projeta. Se o Sol vai. A Lua, ela não vai refletir mais nada. Ela vai se transformar em cor vermelha. Antes que venha o grande dia. Que grande dia é esse, irmãs? Do julgamento final. Aqui a gente tem um problema, tá? Libras, como é visual, é cronológico, vocês vão ter que fazer. Que o Senhor vai vir rápido. Arrebatou. Aí, do nada, o Sol, a Lua, tudo vai ser treva. Primeiro vem o arrebatamento para depois acontecer tudo isso. Neste verso 31, a gente tem que fazer essa adaptação. Ou então você fez que o Sol apagou, né, virou treva, a Lua vermelha, antes, aí você vai ter que usar a estratégia do antes. Antes, arrebatamento já. Pronto. Só que eu acho esquisita essa ideia. A gente vai tentar jogar o arrebatamento para o começo. Tá? Meu Deus, hein? Aí, no verso 32, o profeta volta um pouco no tempo. Então, vamos lá. Do verso 28 ao 29, o profeta estava no passado, né? Naquela época dele, pregando sobre a efusão do Espírito. No verso 30 e 31, ele já pulou para temas do Apocalipse. Ele já foi lá para o final de todas as coisas. E no verso 32, ele vem para os nossos dias de hoje. Ó, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele voltou ainda no tempo. Já não é mais futuro Apocalipse, calma. Nós ainda estamos no tempo da graça. O sexto milênio ainda não acabou. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, vamos lá. Ó, calma. De lá, do passado até hoje. Até hoje. Hoje, vocês, oportunidade de ajoelhar, se arrepender e invocar o nome do Senhor, clamar, pedir, orar e Deus te dar a salvação. Ainda há tempo. Aproveite. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Calma aí. Ó, tá falando de monte de Sião e Jerusalém, tá? Cidade, Jerusalém. Aqui tem um monte. Sinal, Sião, é o S, é o monte em S. Sião. Nome, Sião. Sião, próprio Jerusalém. Deus olha e protege. Deus protege Jerusalém e o monte de Sião. Porque na Bíblia, o monte de Sião significa o povo de Deus. Assim como o Senhor tem dito, isso aqui você corta, tá? Não vai. Fazer passado, Deus anunciava já proteção. Não, larga a mão disso. Essa frase que assim como o Senhor tem dito, vocês descartam, que vai atrapalhar a sua sinalização. E tanto nos restantes que o Senhor chamar. Ou seja, a proteção de Deus está sobre Jerusalém e sobre Sião. Deus está protegendo. E até hoje, o tempo se passa, se passa, se passa, e a todos quantos se arrepender, né, e orar e se consagrar, Deus é capaz de salvar. Né? As gerações até hoje, oportunidade de se arrepender e de se salvar. Como o verso fala, né, e haverá livramento em Jerusalém. Aqueles que invocaram o nome do Senhor serão salvos ainda. A misericórdia ainda está sobre Jerusalém. Usamos lá destruição, 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 guerra, né? Mas até o último dia do arrebatamento, alguns judeus vão se arrepender. Vão crer de verdade que Jesus é o Messias que já veio.
e eles vão ser salvos. Essa palavra de Joel aqui, ela é muito profunda. Ela vai no passado, ela vai no 5º milênio, que foi a vinda de Jesus, ela vai no 6º milênio, que é os nossos dias, e ela já vai quase no final do 6º. É muito complexo. Para você sinalizar tudo isso aí, você tem que estar na comunhão, você tem que conhecer, você tem que estudar. Não estou falando de estudar a Bíblia, você tem que ler as Sagradas Escrituras, né? E estudar no sentido de refletir. É um estudo de reflexão. Pensar, oração, pede para o Espírito Santo abrir a sua mente para que você leia e você vá conectando os eventos. Que desde lá de Gênesis até Apocalipse, tudo bate certinho. Deus escolheu Israel, aquela terra, aquele povo, para salvação. Irmãs, vocês já viram? Esses dias teve um irmão, sábado passado, teve um irmão da Síria, congregado aqui na minha comum, e ele contou como que é lá. Irmãs, é uma loucura. É um lugar belíssimo. Uma terra fértil. Lá é tudo montes. E você olha e você fica admirado com tamanha beleza. Deus escolheu aquele lugar e abençoou de uma forma que não dá para explicar. E como os judeus desprezaram Jesus, a sorte coube a nós. Certo? Mas eu creio que ainda no final de tudo, alguns judeus ainda vão se salvar. E aí entra nessa ideia aqui. Que a bênção de Deus está naquela terra. Por mais que seja guerra, destruição, é um lugar abençoado por Deus. E quando Deus abençoa, é um texto profundo, né? Profundo. E se você for sinalizar um texto desse sem ter noções de Apocalipse, você vai se perder. Assim como aquele que vai pregar, se ele não estiver numa comunhão perfeita, é difícil. E a gente se condiciona, fica mal acostumado. Você se acostuma só com o Novo Testamento, quando vem Velho Testamento, aí o intérprete sofre. É por isso que a maioria tem dúvida no Velho Testamento. Depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos.